Taesa. Chegou a hora de comprar? Nesse vídeo eu vou falar sobre as perspectivas da Taesa para os lucros de 2026, alguns pontos em relação à queda da dívida da Taesa para os próximos anos, os dividendos esperados para 2025 e também 2026 e a taxa interna de retorno total que a Taesa pode entregar nos próximos anos. Então vem comigo para o vídeo. Meu nome é Thiago Cardoso, sou analista CNP e técnico, lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos falar rapidamente sobre alguns pontos aqui da Taesa. Primeiramente, vamos falar sobre a RAP total, a receita anual permitida, é a receita em que as empresas de transmissão de energia elétrica recebem por manter essa linha de transmissão ativa e operante. Observe o crescimento dessa receita de ano a ano ao longo dos últimos 15 anos. Nos últimos 3 anos, essa receita anual permitida ficou de lado, mas atualmente ela já teve um forte crescimento, o que vamos comentar um pouco mais a respeito nesse vídeo. Primeiramente, um ponto chave das transmissoras são os leilões de transmissão de energia elétrica. Ultimamente, existem várias empresas entrando nesse ramo de transmissão de energia elétrica. Vocês podem ver que várias geradoras também têm um pouco de transmissão, empresas de distribuição de energia também têm várias com parte de transmissão. Então, a competitividade nesse setor foi aumentando ao longo dos anos. E esse slide mostra exatamente isso. Vocês podem perceber nesse slide a parte em verde, que é o deságio, a cada ano vem aumentando cada vez mais por conta da alta competitividade do setor. Várias empresas de energia correm para essas receitas mais previsíveis e recorrentes, indo atrás de leilões de transmissão. Uma parte interessante da Taesa é o sólido crescimento que ela vem tendo nos últimos anos em relação à sua receita líquida regulatória. Lembrando que sempre que você olhar para uma transmissora, olhe para o resultado regulatório dela, que é o que mais faz jus à sua geração de caixa e também aos pagamentos de dividendos. Então vocês podem ver que a receita líquida regulatória da Taesa vem crescendo ao longo do tempo. Obviamente, como eu citei, esses últimos anos ficou basicamente de lado, com pouco crescimento, mas eu vou citar aqui os motivos desse baixo crescimento dos últimos anos. O EBITDA, que seria bem parecido com a geração de caixa da empresa, e a margem EBITDA da Taesa, que é elevadíssima, mais de 80% de margem EBITDA, e o crescimento do EBITDA ao longo dos anos. E a dívida líquida sobre EBITDA, que é a parte que mais bate no resultado da Taesa atualmente, vem estando em níveis bastante elevados, mas eu vou falar um porém que pode acontecer nos próximos anos ao decorrer desse vídeo. Uma parte bem forte da Taesa é sua grande capacidade de entregar os seus projetos de linhas de transmissão muito antes dos prazos projetados pela ANEEL. Observe que algumas linhas de transmissão em construção da Taesa já tiveram antecipação de mais de 2 anos em relação ao prazo da ANEEL e algumas na casa de 1 ano em relação ao prazo da ANEEL. Várias RAPs vão entrar em operação agora para 2026, o que vai incrementar ainda mais na receita da Taesa e, consequentemente, no seu lucro líquido e melhorando ainda mais o seu resultado e, possivelmente, os seus dividendos, por conta da atual política de pagamento de dividendos da Taesa. Um ponto que eu já citei em outros vídeos é a queda dos investimentos que a Taesa vai fazer para os próximos anos, por conta que ela já vai ter efetivado todos os seus projetos de transmissão de energia, aí ela vai ficar aberta para novos leilões de transmissão. Por conta desses investimentos que vão cair para o ano de 2026 e também 2027, observem que para 2025 ela planeja investir entre 1,6 bilhões a 1,8 bilhões e para 2026 400 milhões e 600 milhões e 2027 100 milhões a 200 milhões. Então essa queda da curva de CAPEX, que são os investimentos da Taesa, vão favorecer principalmente a sua redução de alavancagem, a redução da sua dívida ao longo desses próximos anos e também uma possível melhora no pagamento dos dividendos. Então é um ponto bem positivo para a Taesa, porque qual é o ponto interessante nessa tese toda? Com a redução da alavancagem, ela vai ficar mais competitiva em relação aos seus pares atualmente. Se você pegar outros balanços das empresas listadas na nossa bolsa que possuem transmissão de energia elétrica nelas, observe que grande maioria dessas empresas estão com a alavancagem extremamente elevada, assim como a Taesa. Mas qual é o diferencial delas? Elas ainda estão investindo, então essa alavancagem deve aumentar ainda mais ou se manter alta, enquanto a Taesa para os próximos anos pode conseguir reduzir fortemente sua alavancagem e correndo atrás de melhores projetos de transmissão,
por conta da baixa concorrência que vai acontecer no setor, por conta da maioria dessas empresas concorrentes com ela, vão estar totalmente alavancadas, com projetos em andamento, e ela está alavancada, mas vai estar sem nenhum projeto em andamento. Então ela vai ter a capacidade de conquistar outros projetos de transmissão, melhorando ainda mais as suas receitas para o futuro próximo. E a parte mais fundamental da Taesa é a sua receita anual permitida, que é atualizada anualmente pelo IGPM e IPCA. 60% da sua receita operacional hoje é atualizada pelo IGPM, o que é excelente, porque o IGPM geralmente tem um índice muito maior que o IPCA, e 40% da sua receita operacional é relativo ao IPCA. E esse slide demonstra o crescimento que vai acontecer no ciclo 2024-2025 para o 25-26 da RAP, mais de 8,7% de crescimento nesse um ano à frente. A parte mais interessante disso tudo é a parte dos investimentos que eu mostrei para vocês, que vários desses projetos em construção vão também estar operantes e já energizados nesse ciclo de 2025-2026. Então, já em 2026, podemos esperar um incremento de mais de 436 milhões para a receita anual permitida da Taesa. Então, ela vai ter um crescimento total de quase 20% em relação a esse ciclo 2025-2026 e, consequentemente, isso vai incrementar também o lucro da Taesa e os dividendos para a Taesa. Outra parte interessante da Taesa é o seu prazo médio de dívida e a amortização da sua dívida. Observe que grande maioria da sua dívida está para o longo prazo. Para 2026, seria a dívida um pouco maior, somente 2029, que é maior que essa. Então, podemos ver que, para os próximos anos, deve acontecer realmente uma forte desalavancagem da Taesa, com ela conseguindo ir atrás de novos projetos de transmissão e também uma melhora nesse incremento da receita e também no seu lucro, permitindo um melhor pagamento de dividendos, uma maior amortização dessa dívida. E vocês podem ver que 37% da dívida está atrelada ao CDI, e 60% ao IPCA. E a Taesa sempre foi fiel nos pagamentos de dividendos, mesmo atualmente ela usando um pouco de dívida para pagar esses dividendos, mas dá para entender o motivo dela fazer isso por conta do baixo crescimento dos seus dividendos nos últimos anos. Observe que os dividendos praticamente ficaram de lado nos últimos anos, o dividend yield e a cotação da Taesa ficou bastante de lado nesses últimos 3 anos. Mas observe que a Taesa sempre foi uma forte pagadora de dividendos, entregando muitos dividendos ao longo desses anos. E a política de dividendos da Taesa de 2025 em diante vai ser de pagar entre 90% a 100% do seu lucro líquido regulatório. Então, podemos esperar fortes dividendos para o ano, principalmente de 2026 e 2027, por conta de todos esses pontos que eu citei. Aumento da receita anual permitida, consequentemente aumento do lucro líquido da Taesa, redução do CAPEX por conta de menos projetos em construção e também redução da dívida de curto prazo, porque tem pouca dívida no curto prazo que não é tão alta assim. Então isso tudo vai fazer com que a Taesa possa pagar um dividendo bastante elevado ou, melhor ainda, reduzir com maiores amortizações a sua dívida de curto prazo. Então ela pode focar bastante em não pagar tantos dividendos assim, que já vai ser alto, eu vou mostrar para vocês quanto vai ser dividendos, mas focar totalmente em reduzir essa dívida agora no curto prazo, até ela conseguir ganhar outros leilões de transmissão e começar a implementar e construir esses projetos. E aqui vocês podem ver meu preço teto atualizado para a Taesa e a Mais Segurança. Eu atualizei meu preço teto olhando principalmente para 2026, por conta desse crescimento da receita anual permitida, os próximos reajustes de IGPM e IPCA que devem acontecer para 2026, então podemos esperar agora para 2025 quase 9% de dividend yield, com o crescimento do resultado agora para 2025, e para 2026 mais de 10% de yield. O PL projetado da Taesa estaria em quase 10 vezes, lembrando que esse PL é relativo ao lucro líquido regulatório. Se você olhar em sites como Investidor 10 e tudo mais, ali está o lucro líquido IFRS, e geralmente esse lucro é um pouco maior que o lucro regulatório. Então esse PL vai ser bem menor nesses outros sites.
O dividendo por ação para a Taesa 11 vai ser de R$ 3,54 e Taesa 3, R$ 1,18. E observe que meu preço teto agora é de R$ 36,00, esperando a desalavancagem da Taesa para os próximos anos e o aumento no pagamento dos dividendos. Então, obviamente, a Taesa, no momento atual, não é uma barganha da nossa bolsa, mas pode ser que o mercado bata em alguma hora nela ou os lucros continuem crescendo e o mercado esqueça dela ao longo do tempo, como já aconteceu no passado. Mas já dá para ficar mais de olho nos próximos resultados da Taesa, porque acredito que os resultados devem melhorar gradativamente. E fazendo algumas projeções de retorno total da empresa, aqui eu fiz algumas estimativas de taxa de crescimento. Eu coloquei estimativas até bastante pessimistas. Observem que todas elas para 2026. Observe que a taxa de crescimento, todas elas estão abaixo da inflação, que hoje a inflação está em 5,2. Observem que a minha taxa de crescimento que eu coloquei foi de 4,8 e 3,5. Por que eu coloquei isso? Por conta ainda da dívida elevada, que ainda bate um pouco mais no lucro. Mas existe esse crescimento da Taesa, obviamente que não é de um ano para outro, mas de forma composta, igual vai acontecer, como eu expliquei para vocês. Ela ficou com receitas e lucros por quase 3 anos de lado, e aí, de um ano para o outro, essa receita vai crescer mais de 20% por conta da entrada de novos projetos que estavam em construção e também o reajuste tarifário da sua RAP. Então, vocês podem ver que o retorno total embutido ao ano, na premissa um pouco mais otimista para a Taesa, já está em 15,50, olhando para 2026. Isso nos dá um IPCA mais 8,96. E olhando para uma premissa de crescimento mais moderada, bem baixa, para ser sincero, nos dá hoje um IPCA mais 7,6. Tiago, de onde você tirou isso tudo? Essa conta basicamente é você pegar a taxa de crescimento 1,035 em relação ao dividendo de 10,21 vezes 1,1021 menos 1 vezes 100. Observe que é 14,06, 14,07. É basicamente você pegar o crescimento esperado para os dividendos e o lucro da ação, consequentemente, e também pegar esse dividendo para o próximo ano. Esse retorno total embutido hoje no preço da ação da Taesa fica na casa de 14% ao ano. Retirando 6% de inflação, retirando 6% da inflação, você colocaria 1,1407 dividido por 1,06. Por que 1,06? Porque é 6% de inflação. Aí você fatora ela, você tem que colocar um fator de mais, somando mais 1. Menos 1 vezes 100. 7,61 de retorno real esperado e também composto, porque a inflação é composta. Então, podemos ver que a taxa de inflação eu coloquei até maior do que essa que temos hoje, para ter uma estimativa um pouco mais pessimista. E observem que hoje a Taesa já entrega um retorno parecido com o Tesouro IPCA, nessa premissa olhando apenas para 2026 e, consequentemente, para os próximos anos, por conta da melhora do resultado para os próximos anos, pela redução, principalmente, da alavancagem. Então, vocês podem ver que acredito sim que a Taesa está começando a ficar já barata nos próximos anos e isso pode abrir os olhos de vários investidores que estão principalmente focados em dividendos. Então é isso, pessoal. Um vídeo bem simples aqui comentando sobre vários pontos da Taesa e essa possível melhora de resultados para os próximos anos. Se você tem Taesa, comenta aqui embaixo se você tem Taesa na sua carteira. Deixe nos comentários alguma sugestão de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. Se inscreva no canal se você é novo por aqui e gostou desse tipo de vídeo. Deixe o like para ajudar na divulgação do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.